Nós acabamos de assistir agora o que deveria ser uma entrevista do presidente Bolsonaro na Rede Globo, mas que acabou sendo uma mistura de espetáculo com inquisição, um tribunal de inquisição, com cena de novela. Uma coisa muito complicada. A entrevista começou com uma afirmação por parte do William Bonner, dizendo: presidente, o senhor tem xingado os ministros do STF, o senhor tem feito ataques sem prova nenhuma, o senhor pretende criar um ambiente que permita um golpe, uma acusação, assim, essa foi a abertura da entrevista. E foi daí para pior. Outra pergunta foi: qual era o seu propósito ao ameaçar as eleições não serem realizadas se não compete ao senhor decidir sobre isso? Quer dizer, um tom insultuoso que você não usaria com nenhum entrevistado. Imagine com o presidente da República. O presidente tentou usar um tom ponderado, usou um tom sensato, calmo, explicou a história da invasão do sistema do TSE pelo hacker, e aí o Bonner replicou dizendo: é curioso que o senhor se refira a esse episódio porque o senhor foi acusado de ter divulgado informações sigilosas e inconclusivas. Quer dizer, os entrevistadores já traziam o diagnóstico pronto, jogavam para cima do entrevistado e era só esperar ver o entrevistado agonizar. Uma total falta de respeito, uma total falta de bom senso. Algumas afirmações desafiam a nossa credulidade. Por exemplo, o Bonner afirmou: associações de juízes, associações de delegados já atestaram a segurança das eleições. Quem são as associações de juízes ou associações de delegados para atestar segurança de qualquer coisa? Desde quando uma entidade de classe tem a capacidade técnica ou até o respaldo institucional para atestar qualquer coisa? Também outra colocação muito desrespeitosa: a grande questão é a forma como o senhor se coloca como patrono das Forças Armadas. Era a forma de fazer a pergunta mais insultuosa possível. Coisas que até significaram desrespeito para os eleitores. Por exemplo, o Bonner perguntou: o senhor gosta de dizer que defende a democracia, mas a impressão que dá nas manifestações é que nem todos os seus apoiadores concordam. Muitos desses grupos usam a frase "eu autorizo", como se qualquer presidente da República tivesse a obrigação e a capacidade de garantir que todas as pessoas que o apoiam e que comparecem às manifestações obedecem às coisas que ele diz ao pé da letra. É uma afirmação que aí a gente já não está nem mais tratando de jornalismo ruim, a gente está tratando de falta de bom senso. E aí eu acho que foi a joia da coroa, né? A magnífica oportunidade que os dois entrevistadores deram ao presidente de assumir o compromisso de aceitar o resultado nas urnas, como se aquela entrevista num telejornal de uma emissora se tornasse o fórum sacrossanto, onde todas as questões da República e da democracia vão ser resolvidas. E aí retomou-se o tom da entrevista, com a entrevistadora repetindo uma afirmação patética: o senhor imitou pacientes com falta de ar, o senhor desestimulou a vacinação, e foi por aí afora. Qual é o resumo dessa entrevista? O que a gente viu ali foi uma nova escola Globo de jornalismo. Interrompa, ironize, faça careta, dramatize, interrompa de novo, faça gracinhas, insinue, retire a insinuação, interrompa de novo, cite um rumor como se fosse evidência, interrompa de novo. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas me parece que aconteceu um erro na programação. Colocaram uma novela no lugar do noticiário.
E o número de benefícios dado às famílias de presos por meio do auxílio reclusão desabou mais de 50% desde o início do governo Bolsonaro. Em 2018, 46.750 pessoas recebiam a bolsa. Já em dezembro de 2021, apenas 23.010 tinham acesso ao dinheiro. Os dados do INSS mostram que Bolsonaro vem conseguindo impor mais uma de suas promessas de campanha. O auxílio reclusão é dado à família do detento e gerava um custo de quase 50 milhões de reais aos cofres públicos. Zé. Olha, esse auxílio reclusão, ele é polêmico por natureza, mas eu vou dar alguns detalhes desta ajuda. Primeiro, ela foi criada em 1960, ela faz parte do INSS, ou seja, a pessoa tem que ser segurada para ter a garantia. E não é do preso, mas para a família, para os dependentes. As famílias têm que provar que dependem dele. E filho não emancipado, ou filho inválido, a mulher, ou seja, é uma emergência. Eu, no início da minha profissão, lá em Belo Horizonte, trabalhando no jornal, fui cobrir, fui entrevistar um juiz que soltou um pai que estuprava as filhas. E todo mundo achou um absurdo, por natureza, e eu fui lá entender do juiz como é que ele tinha tomado aquela decisão. E ele disse que foi analisar a situação e disse que puniria a família 2 vezes, porque da família inteira, o único que trabalhava era o tal do estuprador, né? E isso, eu fiz uma matéria, evidentemente, dando a visão do juiz, isso acabou provocando muito mais polêmica. Então, esse auxílio reclusão não é nem porque o presidente Jair Bolsonaro quer pagar. É uma exigência legal, um dos critérios do INSS, senão o presidente teria acabado com isso, né? Mas ele tem que ser assegurado, ou seja, pagar o INSS. Ele não pode pedir, quem pede é a família. E olha, Vitor, é só 4,5% dos presos que recebem, tem que provar que precisa desse auxílio detenção. Você, Fiuza? Vitor, eu acho que o humanismo, né, quer dizer, todos os valores de você socorrer aquele que precisa, aquele que está vulnerável, né, de você mostrar que você, ao punir alguém, não está transformando alguém em bicho, não é isso? Isso tudo são valores humanos e humanitários. O que a gente está vendo né, nesse período contemporâneo é a transformação disso em demagogia. Vamos ver quem é que cria mais benesses para aqueles que estão cumprindo pena, que estão condenados, né? Então, eu acho que é o momento de uma revisão, porque isto não ajuda mais ninguém. A demagogia nunca ajudou ninguém, né? Você criar, tem políticos aí que vivem disso, de dizer que transita com presos, que é amigo, que visita os presos, não sei o quê. Ótimo, eu já tive biblioteca dentro de Bangu 2. É uma ação social, as pessoas ali, para se reeducar, para se reinserir, né? Elas querem, muitas querem se recuperar. Agora, você começar a criar bondades para afetar um suposto humanismo, isso já virou demagogia, e eu acho que a parte pecuniária, a gente viu que campeou essa demagogia, né? Com todo tipo de injustiça, com aqueles que cometeram crimes, com aqueles que supostamente foram agredidos pelo Estado. Então, é isso aí, tem que reduzir isso, porque o importante é que alguém saiba que, ao cometer crime, vai pagar e vai ter privações por causa disso.